Muito obrigado, muito obrigado. Este é o quarto vídeo da série Empreendedorismo, Vendas para Não Vendedores. Uma guinada de 360 graus é para você dar a volta completa, né? 180 você quer fugir do problema, fugir da vida. 360 não, você dá a volta completa e exatamente na mesma profissão, na mesma trabalho, você vai iniciar a nova vida, vai nascer para a nova vida. Esse é o sentido do guinada de 360 graus. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta muito importante para qualquer profissional, seja empreendedor ou profissional, enfim, principalmente quem trabalha na área comercial de vendas, precisa muito dessa ferramenta que chama intuição, a bússola do empreendedor. Pode pensar, né? Tem gente que pensa que intuição é um dom, um talento natural, mas não é. É uma coisa que todas as pessoas têm dentro de si. A questão é que não sabe utilizar. Então é isso que vamos ver nesse vídeo. A bússola é um instrumento que aponta a direção certa. E empreender é como caminhar no meio de uma floresta, no deserto, num deserto onde tudo é igual, né? Ou numa floresta densa, escura, tudo. Você não tem nenhuma referência de direção, não sabe com certeza que direção a seguir. E mesmo que você tome direção norte ou sul, você não sabe se lá na frente tem um penhasco, né? Vai chegar numa ribanceira. Então, precisa mais do que o norte, sul, leste, oeste. E precisamos de um instrumento que não quebra nunca, né? Não perca, que consiga ver no escuro e que nos avise se desviarmos da rota. O pensamento precede a ação, não fazemos nada sem pensar, né? A nossa ação é precedida pelo pensamento. Para ir num restaurante nós pensamos, para buscar alguma coisa pensamos, para fazer alguma coisa pensamos. Então a bússola deve orientar o pensamento, né? Não a ação. A bússola deve ser uma coisa mental. Então, a isso chama de intuição, que orienta o nosso pensamento. Bússola mental é um instrumento que guia o nosso pensamento em qualquer lugar, a qualquer hora, de forma adequada para não levar um beco sem saída. Como disse, né? Mesmo que você saiba que tem que seguir direção leste ou norte, se de repente aquilo leva a um beco sem saída, uma ribanceira, né? Você fica perdido, o que vai fazer, né? Então tem que ser uma bússola que leve, né? Guie você de forma segura, né? E mesmo que tenha que dar um pouco de volta. Nós já vimos no vídeo anterior que nesse mundo que nós vivemos é como uma grande peça teatral onde executamos as ideias de Deus. Cada um tem um papel, uma profissão, e cada ator, né, tem uma conexão livre com o diretor da peça Ideias de Deus. É uma conexão Wi-Fi free. A grande questão está aí, né? Você recebe o papel que sintoniza com a vibração do seu pensamento. Você manda a vibração e retorna o papel que cabe de acordo com tua vibração. Então, se você tem vibração de doente, você vai exercer papel de doente. Se você tem a vibração de pobre, você vai exercer papel de pobre. A sua profissão, tua missão é de empreendedor.
Mas se tua vibração for de pobre, você vai fazer empresário pobre. Se você tua vibração foi de um fraco, de um doente, de pessoa não muito saudável, você vai fazer papel de empresário, empreendedor, doente, fraco. Então, não é só questão de querer ser empreendedor. Né? Obviamente, você não vai querer ser um empresário, um empreendedor fraco e empreendedor pobre. O que você quer é ser um empreendedor bem-sucedido, saudável, forte, né? E próspero. E a questão, então, é como enviar frequência, vibração mental que sintonize com boas ideias de Deus. A isso Jesus Cristo disse, né? Seja feita a sua vontade na terra como no céu. Na verdade, em vez de você mandar a vibração, deixa Deus, né, ou o diretor da peça te dá o papel, né, que você tem que exercer. Seja feita a sua vontade na terra como no céu. A mente do universo, Deus, é amor, vida e sabedoria. E sempre, sempre vai querer manifestar que você manifeste o bem, o amor, a vida, a saúde, a alegria, a prosperidade. Então, seja feita a sua vontade. Deixa ele. Não manda a vibração. Porque as nossas vibrações, no geral, né, a gente tem intenções egoísticas, nossas pretensões, nossa vaidade, nosso orgulho, é uma mistura. Né? A segunda questão, na segunda referência, é que você tem que estar sempre querendo bem ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o mundo da vivificação mútua, já vimos isso no vídeo anterior. Você tem que suprir o outro, né? Dentro do fluxo contínuo da vida, você tem que suprir o outro. Você tem que ter isso dentro de você. Se você tiver isso, você vai executar esse papel na sua vida de empreendedor. A bússola do empreendedor seria uma conexão Wi-Fi, né, para ficar mais fácil de entender. Você sintoniza, são ondas, né, vibrações. O mundo empresarial é um mundo de riscos, né, mundo de caminho longo, tortuoso, íngreme, de pouca visibilidade. Então, se você encontrar atalho que encurtam e que esse caminho seja menos tortuoso e íngreme, vai facilitar, né? Vai facilitar e facilitar muito. O caminho é longo, mas se você for por atalhos que são mais fáceis, né, menos tortuosos, menos íngremes, acaba encurtando a distância. Por isso que você precisa ser sempre guiado de forma intuitiva e correta. E para isso a frequência da sua vibração mental deve ser, seja feita a sua vontade, né, na terra como no céu. E você tem que estar disposto a fazer bem ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo. E outra questão é que o mundo empresarial, né, é também um mundo de inovações, de progressão contínua, de progresso contínuo. Progresso, já vimos isso no vídeo anterior, é a manifestação gradual das ideias de Deus nesse mundo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar essas ideias no banco de ideias. Aqui o mundo, ideia de Deus, já tem um roteiro traçado. E lá tem diversas ideias, uma infinidade de ideias. É um banco de ideias. Né? Aqui, bom, é o saudosismo, né? Na minha época de TI, a unidade de armazenamento eram essas fitas magnéticas. Né? Era muito bonito de ver, né, aqueles carretéis de fitas avançando, retrocedendo, muitos, né? Depois que veio
o multiprocessamento, o sistema operacional OS, né? O OSVS. O pessoal novo hoje não sabe nem ideia do que seja isso, né? Que seria a memória virtual. A memória era uma coisa rara, né? Naquela época. Você tinha que reutilizar a memória várias vezes. Hoje o pessoal não esbanja a memória quando faz programação, né? Não está nem aí se o programa é longo ou não. Por isso que consegue fazer programa muito lento, por causa disso. Que não estava muito preocupado em economizar bit, byte e instrução. Na nossa época, na minha época, eu tinha que preocupar com se aquele programa que eu escrevi ia caber, né, na memória do computador, e se não coubesse eu tinha que compartilhar, né, fazer páginas. Por isso que é Virtual Storage, VS. A forma de buscar ideia, né, é meditação, né? No caso da Seichonoe, meditação Shinsokama. Tem outras formas de fazer meditação. É você deixar o mundo dos 5 sentidos e conectar com o banco de ideias de Deus. Lembrando, né? Tua vibração mental é fundamental nesse momento, tá? Porque a resposta que vem é de acordo com tua vibração mental. Se você tiver vibração mental de doente, você vai exercer papel de doente. Se você tiver vibração mental de pobre, você vai exercer papel de pobre. Você vai ser empresário doente e empresário pobre. Não é isso que você quer. Então tem que cuidar. Não é simplesmente fazer meditação por meditação e achar que encontrou a fórmula mágica. Não funciona desse jeito. É que tal o cidadão que soube mais do que ninguém, né, utilizar isso na vida prática? Se você simplesmente sentar e observar, verá como sua mente é inquieta. Sem tentar acalmá-la, isso só torna as coisas piores. Mas com o tempo ela se acalma, e quando isso acontece, há espaço para ouvir coisas mais sutis. É quando a sua intuição começa a florescer e você começa a ver as coisas com mais clareza e estar mais próximo do presente. Você vê tantas coisas que poderia ter visto antes. É uma disciplina, você tem que praticá-la. Esse cidadão é o Steve Jobs. Meditação que ele fazia é Zen. Não faça meditação Zen pegando vídeo na internet, tá? Zen não é para qualquer um. O problema da meditação é que você desguarnece você, né? O teu espírito meio que deixa o teu corpo. E se tiver espíritos baixos, vai querer ocupar teu corpo. É quando as pessoas começam a ter dupla personalidade. Fica pirado, fica louco, né? Para dizer bem claro. Não faça sem ter uma orientação, sem saber como fazer direito. É perigoso. Bússola mental é ativa, né? Não contraria a sua vontade. É o princípio, o ser humano é livre, então ela não vai contrariar. O homem é livre para escolher o tipo de vida, né? Papel que quer viver. A bússola também não é um espelho mágico que vai responder a você, né? Não vai trazer resposta. Ela ajuda a tomar a melhor decisão possível, desde que você peça ajuda. Você é livre, tá? Deus deu a liberdade. Se você não pedir ajuda, não vai vir ajuda. Se você não acreditar, também não vai vir ajuda. É tua vibração mental. Bolsa mental é intuição, uma sugestão. Cuidado com semente do joio, tá? Porque é onda, né? Onda é como onda do telefone celular. Alguém pode te hackear, tá? E pode mandar resposta. Tá cheio de gente, não é nem brincalhão, né? Zombeteira que tá a fim de aprontar com você. Inclusive espíritos baixos.
Por isso você tem que estar em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Primeiro e mais importante ensinamento do Dr. Massar Taniguchi chama Revelação Divina da Grande Harmonia. Tem que estar em harmonia. Amar o próximo como a si mesmo. Né? Você tem que ter essa vibração de dedicar, de servir, de ser útil ao próximo. Né? Você tem que dar alguma coisa para receber. Você tem que ter isso. Se tiver isso, não só vibração de quem quer só receber, né? Egoisticamente. Se tiver isso, os espíritos baixos, os espíritos zombeteiros vão aproveitar e vai te aprontar, vai mandar. Espírito zombeteiro é esperto. Nas primeiras vezes vai dar certo e você vai começar a acreditar que você é o tal. E aí vai tirar, vai puxar teu tapete, você vai ter uma queda duríssima. Não faça isso. Não recuses meu auxílio. Nada posso fazer para quem não crê em mim. Digo, senta-te em silêncio, concentra em mim a tua mente e confia em mim. Eu te ensinei a prática meditativa Shinsokan. Deves, pois, fazer essa meditação. Estou sempre junto de quem me chama e tomo leve o seu pesado jugo. Ai dos que não creem em mim e não me chamam, tenho pena deles. Mas não há como ajudá-los, pois as vibrações mentais de descrença deles não sintonizam com as minhas vibrações mentais de salvação. Revelação divina de novo céu e da terra. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.